Olá, estamos dando início a mais essa conversa, esse bate-papo nos canais do Movimento Solidário Empresarial, através do Facebook, do YouTube, através do Instagram e do podcast do Anchor e do Spotify. E para conversar com a gente nesse momento, nessa edição, está a Simone Simon, que é speaker, especialista em negociação, liderança e soft skills. Para conversar junto comigo com a Simone, está Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, e a Alessandra Fraga, presidente da BPW e consultora de imagem. Tudo bom, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, consultora de imagem com foco em gestão de imagem profissional, presidente da BPW Porto Alegre e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente do movimento Solidário Empresarial, surgiu nesse momento que estamos vivendo, onde sentimos na pele a dificuldade de manter os nossos negócios com esse vírus, com essa crise viral, com essa parada. E aí pensamos, por que não abrir um espaço de cocriação, de trazer ideias para todas as pessoas, assim amenizar a nossa dor e a dor de todos. Junto com o Rogério, com a Ana Paula, minha parceira, criamos esse espaço e trazemos pessoas como a Simone, especialistas, pessoas capacitadas para auxiliar e trazer informações relevantes para todos vocês. Passo agora para a Ana Paula. Muito obrigada, Lê. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, workshops. Sou consultora empresarial e escritora. E estamos aqui neste movimento de mãos dadas, buscando encontrar caminhos para que a gente possa desenvolver neste momento de incertezas. Iniciamos na primeira semana a qual a pandemia chegou ao Brasil. E a cada conversa que a gente tem com os convidados, a gente vai aprendendo, evoluindo e crescendo e descobrindo novas formas. Assim também estão sendo as nossas conversas. A gente está adequando nossa conversa, os nossos papos, conforme as demandas e as necessidades que estão aparecendo e conforme as mudanças vão acontecendo. Rogério? Eu sou o Rogério Bon, sou administrador, sou professor universitário de pós-graduação, sou palestrante na área de gestão, na área de empresas familiares e de inovação, tenho 7 livros editados, sou consultor há 25 anos, fundei a Tempos Consultoria, sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E junto com a Ana Paula e com a Alessandra, a gente vai conversar agora com a Simone Simon. Simone, muito obrigado por teres aceito esse convite nesse momento tão complexo que a gente está vivendo. Como é que tu estás percebendo tudo isso que está acontecendo? De que forma tu percebes essa pandemia afetando as organizações, as pessoas físicas e as empresas? E também queria te pedir uma gentileza para quem está nos ouvindo e nos vendo entender um pouquinho melhor o que são soft skills. Simone. Boa tarde. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, Rogério, Alessandra, Ana Paula, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada e é uma alegria muito grande fazer parte e, de alguma forma, contribuir com o Movimento Solidário Empresarial, uma iniciativa muito nobre que certamente vai ajudar muitos empresários, muitos gestores, muitos empreendedores e a sociedade como um todo. Me sinto honrada em participar. Muito obrigada. Rogério, eu vejo que essa pandemia está mudando drasticamente a realidade, não só das pessoa física, mas das empresas. E a gente está vivendo uma revolução que por décadas não aconteceu e está agora acontecendo em poucas semanas. Então, toda a parte de inovação, que às vezes as empresas paravam e pensavam, mas para inovar, como é que funciona, tem que ter muito investimento, inovar custa caro. Em 2 meses,
as empresas estão se adaptando, estão adaptando processos, rotinas e estão inovando. Então, acho que uma das grandes mudanças positivas que nós estamos vivenciando com essa pandemia é essa mudança de mindset, para usar uma palavra da moda. Nós estamos entrando num pensamento elástico mais natural, mais fluido, em que antes havia tanta dúvida, tanta restrição, agora parece que é inovar ou inovar, é se adaptar ou morrer, e estamos avançando, por incrível que pareça. Então, por um determinado período, ali no início da pandemia, eu vi muitas pessoas com muito medo, paralisadas, perdidas, sem saberem para onde ir. E agora, por incrível que pareça, em dois meses, 60 dias mais ou menos de quarentena, nós conseguimos retomar essa realidade, retomar a atitude proativa e trazer para um contexto mais prático aquilo que eu estudo em soft skills, e soft skills, explicando o que são as habilidades humanas, são as habilidades comportamentais. Então, quando eu comecei a estudar soft skills, e é o tema da minha tese de doutorado, quando eu comecei a estudar, muito do mote das soft skills eram em função da tecnologia substituindo o trabalho humano. Então, para as habilidades padronizadas, automatizadas, para as hard skills, né? Tipo, saber usar um Excel. Isso é uma hard skill. Com isso, tá dando um eco, é impressão minha? Às vezes aparece alguma coisa, mas tá bom o som, podemos continuar. Desculpa, era só para confirmar. Então, por muito tempo a gente tinha essa dúvida, será que o meu trabalho vai ser substituído por um robô? E na medida em que você é contratado pelas suas habilidades técnicas e é demitido pelas suas habilidades comportamentais, e que cada vez mais os robôs têm inteligência para se autoformatarem e quase que aprenderem, a gente então tem que trazer essas soft skills, essas habilidades comportamentais, que em se tratando especificamente de uma crise, como estamos vivendo agora, algumas delas são fundamentais, como a adaptabilidade, a capacidade de você se adaptar, flexibilidade, criatividade, porque todas essas soft skills vão fazer com que você consiga encontrar soluções criativas no seu cenário, no seu negócio, e com isso modificar aquilo que você está tendo como impacto devido à crise ou devido à mudança natural do mercado. Simone, dentro de toda essa situação que a gente está vivendo, a gente percebe muitas vezes que as pessoas estão entrando em desesperança, para não dizer em desespero. Isso certamente não contribui em nada, não resolve os problemas e ainda acrescenta uma série de dificuldades para a pessoa ou para a empresa que está lidando com isso. Como é que tu percebe o papel da inteligência emocional e da negociação em tudo isso que a gente está vivendo agora? Um dos principais fatores, o medo, as pessoas estão muito sob o domínio do medo. O medo tem seu papel fundamental na sobrevivência humana e é um fator protetivo para diversas situações. Mas o medo em excesso, ele te paralisa. E quando você está sob o domínio do medo, você tende a tomar decisões de baixa qualidade. Então, o medo faz com que você aceite menos, com que você busque menos. E com isso tenha acordos, muitas vezes,
feche acordos ruins, principalmente em se tratando de negociação. Nós estamos num momento em que todos nós, inevitavelmente, iremos negociar. A gente já negocia o tempo todo, desde que a gente nasce. Sim. Eu costumo dizer nas minhas palestras, Rogério, que para tudo aquilo que depende apenas de você, motivação é fundamental. Mas para todas as outras coisas que envolvem uma ou mais pessoas, você precisa inevitavelmente negociar. E neste cenário de crise, de pandemia, se você ainda não começou a negociar, em breve vão bater na sua porta para negociarem com você. Então, estar sob o domínio do medo faz com que muitas vezes você dê um desconto quando não precisa dar desconto, faz com que você muitas vezes desista do cliente, acha que ele também está com medo, que ele também não quer investir e não procura esse cliente para vender. Então, o medo bem administrado, ele pode ser uma mola propulsora, mas no momento, e infelizmente neste cenário de pandemia, eu vejo muito isso acontecendo, as pessoas com o domínio do medo tomando decisões equivocadas. E além disso, com essa emoção aflorada, muitas vezes as pessoas ficam ansiosas, ficam briguentas, elas fogem do desafio e acabam gerando um nível de estresse que talvez não seja necessário e que talvez não tenham toda essa proporção, às vezes, como pode estar se imaginando. Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Obrigada, Rogério. Simone, a gente está vivendo um momento muito complicado para as organizações e a gente está vendo uma cachoeira de demissões e de acordos referentes aos contratos de trabalho. A gente percebe que as pessoas ainda estão muito resistentes à questão da trabalhabilidade e ainda estão em busca da empregabilidade. E algo que a gente está percebendo que vai diminuir muito e que está diminuindo e que também a pandemia proporcionou a velocidade disso, né? E as pessoas, elas têm resistência em pensar de que elas vão precisar mudar, elas vão precisar adquirir soft skills e elas têm uma resistência de falar, não, o emprego não vai acabar, eu vou continuar empregada, eu preciso manter essa minha segurança, pelo menos esse pensamento de que existe uma segurança em estar empregado, né? As pessoas ainda têm muito esse perfil e este pensamento. Você que é uma pessoa que trabalha com soft skills, como você conversa com essas pessoas? Quais os soft skills que você sugere para as pessoas desenvolverem e ter mesmo a mudança da mentalidade, do mindset dela, para elas começarem a enxergar um outro caminho, porque esse já não vai ser mais sustentável por muito tempo, porque a atividade de empregar está diminuindo, a pandemia proporcionou que diminuísse mais rápido, os contratos de trabalho estão mudando, as pessoas precisam aprender a trabalhar em home office, as pessoas vão precisar aprender a trabalhar meio período em uma organização, outro período em outra organização, e eu ainda percebo muita resistência das pessoas quanto a esse tipo de atividade. Como que você pode conversar com elas de que isso é necessário, essa mudança, e que isso vai acontecer? E como você disse, a flexibilidade é importante. É necessário as pessoas desenvolverem isso, porque por mais que elas resistam, isso não vai fazer com que o mercado se mantenha como elas querem. Muito bem colocado, Ana Paula. Eu sou também colunista da revista Você S.A. e deve fazer uns 3 meses, mais ou menos, que eu escrevi um texto. Nós nem estávamos em função de pandemia. E eu trouxe justamente num dos textos, procurando, acho que no site ou pelo aplicativo da Você S.A., em colunistas, tem lá um texto meu que fala sobre
5 soft skills para a era da trabalhabilidade. E justamente falando que nós passamos da era da empregabilidade e entender que se estamos na era da trabalhabilidade, não haverá mais desemprego, porque não haverá emprego como nós conhecemos até hoje. E é muito engraçado, eu tenho quase 45 anos e a minha vida inteira, eu nunca quis trabalhar com carteira assinada. Ninguém nunca entendeu isso. Mas a minha mãe, que tem 84 anos, não entender quando eu dizia: eu quero ter liberdade para poder atender mais de uma empresa simultaneamente, como por um bom período da minha vida eu fiz. Eu dizia: eu quero poder trabalhar, eu quero gerar algum benefício para as empresas que eu atendo, mas eu não quero estar vinculada a uma carteira assinada, eu não quero estar vinculada a um horário para cumprir. Eu sempre trabalhei muito mais a minha vida inteira dessa forma do que se eu tivesse que cumprir horário. Mas o fato de ter que cumprir horário e achar que dentro daquele tempo seria o meu momento mais produtivo, eu achava que não fazia sentido. Então, uma das primeiras mudanças que precisamos enfrentar pode parecer duro e será duro para muitas pessoas que continuarem neste pensamento fixo de que deve haver emprego, deve haver carteira assinada, deve haver estabilidade, devem haver benefícios. Vai ser muito duro para quem não se adaptar. Então, precisamos, com urgência, mudar o mindset para empregabilidade. Haverá sempre emprego. Por mais que possam surgir os robôs, substituindo com muita precisão tarefas ainda humanas, sempre haverá trabalho para o ser humano. E sempre haverá trabalho, principalmente voltado justamente para soft skills, que são as habilidades comportamentais. E aí você me pergunta que habilidades são essas? Adaptabilidade é uma das grandes soft skills. A sua capacidade de responder às mudanças de maneira rápida é uma das principais métricas que vai dizer quem segue no jogo e quem está fora. Você precisa se adaptar, mesmo que seja de uma maneira muito ainda inicial, talvez rústica seja a palavra. O cenário, o contexto, o mercado está aceitando que a gente esteja fazendo as coisas ainda testando, ainda vendo qual é o chão aí que vai ser pisado, mas se aceita ainda isso, porque teve uma mudança muito rápida de cenário. Por exemplo, eu trabalho com negociação. Em março, eu estava com várias palestras devido ao Mês Internacional da Mulher. Quando começaram ali pela primeira semana, quase todos os meus eventos estavam marcados em São Paulo. Quando começaram a remarcar, adiar, cancelar, eu fiquei pensando, nossa, tá, deixa eu me situar. E eu tinha algumas viagens que, às vezes, eventualmente acontece de, me dá o preço da palestra, da passagem, da hospedagem e eu quero pagar tudo junto. Em alguns casos, eu já tinha passagem que eu já tinha comprado e eu pensei, bom, deixa eu ver o seguinte, eu vou viajar ou eu não vou? Até que daí, quando chegou a data da viajar, questão de 4 ou 5 dias depois, o hotel já estava cancelando, a companhia aérea já estava remarcando, e aí entrou num novo cenário, vamos fazer online. E eu pensei, como? O legal da palestra é o contato, é o olho no olho, é o palco, como assim? E isso eu até consegui mudar rapidamente, só que para abril, e daí a gente não sabia quando que ia passar, né? Como que ia passar?
para abril eu já tinha treinamentos de negociação agendados. E daí eu pensei, caramba, não, treinamento de negociação online não tem como. Porque o bacana do treinamento de negociação são as dinâmicas de negociação. Eu aplico o modelo Harvard, são os estudos de caso, é a dinâmica em dupla, é a dinâmica em grupo. Como é que eu vou fazer isso online? Não tem como. E cá estou eu, em maio, me readaptando, tentando ver como é que é para dividir as salas no Zoom. A gente vai se adaptando. É verdade. Vai sair como seria uma experiência presencial? Talvez não. Mas, se eu não fizer isto agora, em questão de alguns meses, todo mundo vai estar fazendo e eu não me adaptei. Então, acho que a adaptabilidade é fundamental. E tirando mesmo assim, só para completar um pouco mais a soft skills, está muito em voga também a gente falar em criatividade. E eu acredito que a gente encontrar soluções criativas para os nossos desafios, encontrar soluções criativas ao negociar um contrato, ao renegociar um contrato, ao negociar com um funcionário, com um empregador, com um fornecedor, faça muito sentido. Mas antes ainda da criatividade, eu coloco na base uma das soft skills das quais eu sou mais apaixonada, que é a curiosidade. Então, a curiosidade faz você verdadeiramente estar apto a construir soluções criativas, mas é pela curiosidade que vai fazer você buscar novas perguntas, outras respostas, entender o outro lado, entender o contexto, entender o cenário, poder usar de empatia é somente quando a gente é curioso. E essa é uma das minhas habilidades mais preciosas, que eu acredito que seja fundamental para todas as outras. Alessandra Fraga, consultora de imagem, presidente da BPW Porto Alegre. Ouvindo vocês falarem, Simone, eu vou para o lado mais comportamental do indivíduo mesmo, né? A gente tem conversado em outras entrevistas também que a gente está no momento, vou traçar dois lados, o da negociação. Então, todos falam em uma era de negociação. E realmente, eu acho que a gente, como tu mesmo falaste aqui, que nosso pensamento é elástico, isso envolve o medo, envolve tudo que estamos vivendo, a gente tem que negociar nesse momento conosco mesmo, né? Nós temos que ver o que é melhor, o que não é melhor. Eu assisto esse jornal vai me fazer bem, que tipo de dia que eu quero ter, ou que tipo de relação que eu tenho com esse momento. De certa forma, estamos negociando com a gente mesmo nesse momento, né? Para poder superar tudo isso. Mas a minha pergunta vai ser focada para os pequenos empreendedores, pequenos negócios, pessoas que estão nos ouvindo. E estou trazendo esse assunto de habilidades comportamentais. Claro, isso já vem falado há muito tempo, que a tecnologia vai se substituir, precisamos desenvolver, mas era algo muito distante ainda para a gente. E agora nós estamos vivendo na prática isso e tendo que rapidamente, como tu mesmo falaste, nos adaptar. Mas é sabido também que algumas habilidades comportamentais, geneticamente, algumas pessoas já têm predisposição para algumas e outras não. E a gente sabe que para os empreendedores, para os empresários, algumas são determinantes para ter um sucesso ou desenvolvê-la, né? E eu queria que eu te faça essa pergunta para as pessoas que estão nos ouvindo. Quais são as habilidades importantes para este momento? E aquelas pessoas que não têm essas habilidades desenvolvidas, talvez sejam aquelas que ainda não são tão proativas, não são tão empáticas, que não conseguiram ainda sair desse ponto, não chegaram onde a gente está, por exemplo, já em desenvolver alguma coisa e precisam desse auxílio. A pergunta que eu te faço é essa: quais e como a gente pode chegar a desenvolver essas habilidades que ainda não estão desenvolvidas para a gente empreender e superar essa fase?
Ótima pergunta, Alessandra. Justamente o meu estudo de doutorado é sobre genética da soft skills. É sobre isso, é justamente correlacionando as soft skills com o gene da liderança, que foi um gene descoberto por um cientista francês chamado Deneve, em 2013, e justamente meu trabalho é correlacionando essas soft skills com a presença ou não do gene da liderança. Muitas dessas habilidades têm uma grande raiz genética, mas não significa que a gente também não possa, em parte, desenvolvê-las. Acho que para tudo, muitas vezes, tem um custo, e é preciso saber qual é o preço que você está disposto a pagar, como para qualquer coisa na vida. Existe um custo de mudar. Existe um custo de crescer, existe um custo, mesmo muitas vezes pessoal, de investimento de tempo, de energia, de dinheiro para você chegar aonde você deseja. A pessoa que é geneticamente programada para ser uma pessoa criativa, ela vai ter um custo menor, ela pode precisar de uma dedicação menor, ela pode mais facilmente aprender, mas não significa que quem não tenha não vai se tornar, mas vai ser talvez mais trabalhoso. Mas com trabalho e com dedicação, não sei ainda dizer, não posso afirmar, meu trabalho, a parte de pesquisa mesmo, ainda não começou, mas é claro que a gente também desenvolve. E que habilidades seriam essas, justamente, então, como você disse, para pequenos e médios empreendedores? Quando eu comecei com esse trabalho de genética, eu queria descobrir o gene vinculado à negociação. Humilde, né? Pobre, assim, a pessoa não entendia que para descobrir um gene tem que estar dentro de uma grande universidade, de um grande laboratório. Enfim, mas eu achava que negociação, esta facilidade pode ser genética. Mas a gente aprende, tem grandes negociadores que com treinamento, eu vejo muito isso nos treinamentos, vejo por mim, eu sou uma pessoa que estudo negociação há 10 anos e eu sei o quanto eu melhorei como negociadora. Eu cresci numa loja, Rogério, a minha mãe teve loja por mais de 40 anos, eu costumava dizer que eu era a campainha da loja aos 3 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar na loja. A campainha eu cuidava da loja quando a minha mãe estava dentro de casa, a loja era junto da casa, e a minha mãe fazia os trabalhos domésticos, e quando chegava cliente, eu era quem gritava: mãe, chegou gente, mãe, chegou gente. Então, eu cresci achando que eu era uma grande negociante. E quando eu fui estudar negociação, eu vi que eu não sabia nada. Então, assim, não que seja uma soft skill, mas a habilidade de você saber negociar neste contexto, ela é muito importante. E quando eu falo em saber negociar, a gente vai entrar de uma maneira específica das soft skills, que é a capacidade de comunicação assertiva. E muitas pessoas acham que o bom negociador é a pessoa que fala bem. E o bom negociador é a pessoa que escuta bem. Então, quando você... E se eu tiver que dar uma dica, seria essa: desenvolver a sua escuta ativa. A gente só entende como se comunicar com o outro, como fazer com que o outro entenda o nosso lado também, quando a gente consegue escutar. E com isso, escutar significa você ser curioso e fazer mais perguntas,
escutar genuinamente, não ficar escutando já pronto para responder, porque a maior parte do que a gente escuta, a gente está ouvindo, processando rapidamente e já planejando a resposta. Não, primeiro escute, entenda o outro lado, entenda quem é esse seu outro lado, se é o seu cliente, se é o seu marido dentro de casa, nessa quarentena, se é o filho, entenda quem é esse outro lado. E uma das grandes lições de negociação, que é separe os interesses das posições. A posição, e esse é um dos princípios de negociação de Harvard, posição é aquilo que você diz que quer, é o quê. Interesse são as necessidades por trás deste pedido, é o porquê. Então, quando eu digo, eu quero um emprego, ou eu quero um aumento salarial, ou eu quero vender mais, isso está dizendo o que você quer. A pergunta para entender os interesses é por quê? Por que você quer isso? Por que você quer um emprego? Preciso bancar a minha família, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso pagar a minha faculdade. Bom, então quando você entende isso, talvez a gente volte para o que a Ana Paula disse. Se você precisa atender a esse interesse de pagar as suas contas, pode não ser com um emprego, pode ser com um trabalho, trabalhando de maneira autônoma. Então, você consegue ir construindo aquilo que verdadeiramente atende às suas necessidades e aos seus desejos mais profundos de uma maneira que resolve o problema. Porque muitas vezes o quê só mascara aquilo que você quer. Simone, o Jean-Emmanuel Deneve, que liderou a pesquisa que tu citaste, que descobriu, né, o gene ligado à liderança e falou que apesar da liderança ser um talento que precisa ser desenvolvido, a genética pode jogar um papel relevante e prever que a pessoa terá mais possibilidade de ser um líder. Juntando isso com a questão da comunicação, a gente vê hoje pessoas em posição de liderança, seja na área pública como na área privada, tendo uma péssima condição de comunicação. A gente vê empresas que estão perdendo consumidores porque seus líderes fizeram manifestações desastrosas, menosprezando as mortes. E uma coisa é a gente entender que deve haver uma preocupação com a saúde e, concomitante a isso, uma preocupação com o negócio. Outra coisa é a forma como verbalizar isso. Como é que tu vê essa necessidade que muitas vezes o líder tem de aprimorar a sua condição de comunicação, não apenas de negociação, mas de transmissão dos seus interesses, dos seus objetivos e tudo isso? Sobre esse aspecto, acaba recaindo, eu acredito, na questão da empatia. E entender que as coisas não precisam ser polarizadas. Eu acho que, infelizmente, e viajo muito, já acompanhei muitos grupos de educação executiva no exterior. É muito no Brasil essa polarização. A gente fica muito entre o 8 e o 80. É Inter ou Grêmio, é esquerda ou é direita, ou é a favor ou é contra. E, na verdade, entre o 8 e o 80, existem 72 possibilidades de se fazerem alguma coisa. Então, eu acho justamente isso. E talvez a gente tenha pego muitos gestores, muitos empresários despreparados no entendimento de que temos um problema de saúde gravíssimo, que tem que ter medo, que é compreensível quem é a turma do fica em casa, mas também é compreensível a turma do que a economia precisa voltar. Só que não precisa ser uma coisa ou outra, e achar a construção do consenso é difícil, principalmente num cenário tão desafiador como agora. Mas
o simples fato de muitas vezes você valorizar o que o outro pensa é uma das grandes formas de você manifestar interesse, demonstrar empatia. Quando a gente às vezes fala em negociação sobre a importância de ter controle emocional, de conter o impulso de reagir. É impossível a gente abordar todas as emoções envolvidas em uma negociação da mesma forma como é impossível nós abordarmos todas as emoções envolvidas em uma dada conversação. Então, se é impossível a gente mapear todas, tem algumas que são fundamentais a gente reconhecer. E a apreciação é uma das mais importantes, porque a apreciação faz com que eu reconheça que o seu ponto de vista também é valoroso, independente de ele ser diferente do meu. E quando eu consigo ter esse entendimento, eu consigo chegar a um caminho mais consensual e construir uma comunicação numa abordagem que transmita aquilo que seja a sua maior preocupação, mas que também leve em conta os sentimentos, as emoções alheias. Simone, a gente está chegando aí no final do nosso tempo para a conversa e eu gostaria de passar a palavra para a Ana Paula Rodrigues Bon, para a Alessandra Fraga e depois para ti, para fazer o fechamento, deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e que certamente acabam aprendendo sempre com os nossos convidados um pouco, né, como superar emocionalmente e em ações práticas toda essa situação que a gente está vivendo. Então, Alessandra Fraga. Eu quero te agradecer, Simone, por estar aqui com a gente, transmitindo o teu conhecimento para todos. Eu acho que foi de grande valia para as pessoas que vão nos ouvir. Esse lado que tu traz, a questão da negociação, a questão de saber utilizar as nossas habilidades. E também muito importante isso que tu falaste, onde aqui no Brasil é o 880. Mas eu acredito que existem muitas pessoas como nós que estamos para todos, né? Como um espaço aqui, o Movimento Solidário Empresarial é para todos os pensamentos, para todas as pessoas que têm interesse de crescer. Porque eu acredito que quando nós chegamos a um ponto de equilíbrio, que é isso que tu falaste, que entre o 8 e 80 tem 79 possibilidades e uma delas pode ser o ponto de equilíbrio, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo conhecimento e através desse conhecimento a gente está dando a oportunidade das pessoas acharem o seu ponto de equilíbrio. Então, eu só te agradeço a este momento. Muito obrigada. Ana Paula. Obrigada, Rogério. Simone, esse contexto amplo sobre comportamento vem ao encontro do que eu sempre falo para as pessoas. Qualquer caminho que vai ser traçado, o primeiro passo ele tem que ser o do autoconhecimento. Saber onde a gente quer chegar, saber o que eu tenho de melhor, quais são as minhas habilidades que eu tenho mais aflorada e saber o que eu preciso desenvolver. Por aí a gente sempre começa. E tu traz a importância de se conhecer, de conhecer as soft skills necessárias para o mercado de trabalho, para poder empreender, para os empreendedores lidar com a sua equipe e até mesmo com os seus negócios. Saber negociar também é uma habilidade que a gente precisa em qualquer área, independente do que a gente faça ou de como a gente faça, a gente precisa desenvolver e aprender a negociar. Eu confesso que é uma habilidade que eu preciso desenvolver mesmo, e sem dúvida serei uma das tuas alunas no teu curso, tá bom? E eu só agradeço muito a oportunidade de poder te ouvir e aprender contigo neste momento através do movimento. Muita gratidão e espero que a gente possa fazer outras atividades juntas. Simone Simon, que é speaker, especialista em negociação, liderança e soft skills,
Que mensagem você poderia deixar para aquelas pessoas que estão nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e nos ouvindo através do podcast da Anchor e do Spotify? Deixa eu mostrar aqui o meu livro, Faça Ser Fácil. Fala sobre negociação e principalmente sobre uma abordagem, um conceito que eu desenvolvi chamado negociação relacional, que é justamente ver a negociação como uma forma de se relacionar. Ana Paula, trabalho como mentora também, pode me chamar, estou aqui, me siga no Instagram. No Instagram também tem bastante conteúdo, @Simone Simon. Facebook é Simone Simon Palestrante, se eu não me engano, ou Palestrante Simone Simon, às vezes eu me confundo. E LinkedIn é Simone-Simon. Um dos pontos, como a Ana Paula falou, a questão do autoconhecimento. Tem uma frase minha no livro que diz: você é o ponto de sucesso ou de fracasso de qualquer acordo. E para isso, e para que você seja o ponto de sucesso de todos os seus acordos, vem algo que a Alessandra disse, que diz que a gente negocia com a gente mesmo. A primeira negociação acontece dentro da nossa mente. A mente, como o próprio nome diz, mente para a gente. Então, é preciso, muitas vezes, um grande nível de autoconhecimento para você saber quem você é, quais são seus pontos de flexibilidade, quais são aquelas coisas que você não negocia, qual é o seu não negociável, e também vinculado ao autoconhecimento, para que você seja um ponto de sucesso nos seus acordos, a questão de autoestima. Hoje se sabe, tem pesquisas que comprovam que pessoas com autoestima elevada negociam acordos muito mais positivos. Então, tudo isso faz parte de um conjunto em que muitas vezes é necessário alguém de fora para conseguir trabalhar esse processo, entender qual é o seu valor e de que forma que você pode cumprir com o seu com o propósito de você, pessoa física, de você, empresa, e ter retorno positivo sobre isso. Então, para encerrar, Rogério, a minha mensagem é justamente essa: seja sempre você um ponto de sucesso nos seus acordos, porque para puxar para trás, para dar para trás, para ser algo ruim, para ter algo negativo, algo pesado, já existe crise, já existe um monte de coisa, já existe vírus, tudo, sabe? Governos, desgovernos, existe de tudo. Então, tenha sempre em mente que com a sua atitude você pode ser o ponto de sucesso de todos os seus acordos. Simone Simon, muito obrigado. Convite, muito obrigada pelo convite. Uma honra, uma alegria muito grande estar aqui e espero encontrar vocês três aí novamente em algum outro momento. De preferência presencial. Sim, nós somos vizinhas, nós somos vizinhas no bairro, então às vezes a gente se encontra no supermercado. Muito obrigado, Simone Simon, obrigado, Ana Paula, obrigado, Alessandra, por essa conversa. E vamos ficando por aqui, então, nesse nosso bate-papo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.